Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 27, 18 horas e 17 minutos. Aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Dia, temperatura seca, estiagem, outono, meio do outono. Dia relativamente quente. 25 graus, temperatura interna. E seco, né? Dia realmente tanto seco. 55% de umidade do ar. Interno, né? Interessante que as temperaturas, eu tenho uns termômetros e também um medidor de umidade relativa do ar. Que é interessante que dentro da casa a amplitude térmica é bem menor, né? Da temperatura. Isso é coisa lógica, né? Você está aí no espaço aberto, assim, não estando externo, né? Áreas externas, a variação das temperaturas são maiores e também a amplitude, né? E também em relação à umidade relativa do ar. Essa hora, por exemplo, lá fora pode estar, suponho que uns 40%, 45%, deve estar por aí. Se bem que agora já anoiteceu, né? Aí a umidade já volta a ir gradualmente aumentando, né? Então, último vídeo eu falei sobre a ressurreição do corpo de Cristo, né? Lendo uma dissertação de Abdrushim, no volume 2 da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, que tem uma dissertação, número 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. E que ele diz enfaticamente que a matéria grosseira do nosso corpo físico ela tem que ficar aqui, ela não tem como se transformar em corpo espiritual. Então, portanto, o corpo de Cristo tinha que permanecer aqui na Terra. Esse volume 2 da Mensagem do Graal tem muitas dissertações que esclarecem muitas coisas ligadas à vida de Cristo, à missão dele. É um livro que contém vamos ver quantas dissertações. Volume 2 da Mensagem do Graal, ela contém 71 dissertações. E tem dessas 71, talvez umas 20 assim, diz bem respeito a toda a obra de Abdrushim, tem tudo a ver com a obra de Cristo. Mas algumas dissertações específicas enfocam muito mais, né? Por exemplo, tem uma dissertação que fala o Pai Nosso, que é sobre a oração de Jesus Cristo, o Pai Nosso, oração a Deus, o homem seu livre-arbítrio, pecado hereditário, o Salvador, o Salvador fala diretamente sobre dissertação 43.
ver aqui. Na verdade, é dissertação 9. Estou aqui com a mensagem do grau, editado pela Fundação da Mensagem do Grau. E tem uma capa verde, né? Página 43. Salvador na cruz, o Salvador na cruz. Ao milhares estão erguidas essas cruzes como sinal de que Cristo sofreu e morreu por causa da humanidade. Diverte de todos os lados os crentes. Pensai nisso. Tu, porém, pesquisador sincero, vai e coloca-te diante do signo da santa severidade e esforça-te por compreender o teu Salvador. Atira longe o manto macio do comodismo que te aquece tão agradavelmente e que te produz tamanha sensação de bem-estar e segurança, mas que te deixa dormitar até o derradeiro momento terreno, quando então te verás arrancado de chofre dessa sonolência, libertando-te do acanhamento terreno, e então repentinamente defrontarás a verdade límpida. Terá sido breve então este teu sonho ao qual estavas aderido, junto com o qual vivias mergulhado na inércia. Fala justamente das distorções dos ensinamentos de Cristo, né? Porque os chamados cristãos eles se tornaram os coveiros do ensinamento de Cristo. Amoldaram a mensagem de Cristo conforme as suas ambições, as suas ilusões, né? E também a sua incapacidade de compreensão, porque o ser humano é comodista, né? A maior parte é comodista, ele não quer refletir exatamente. Ele quer levar vantagem, ele não quer seguir as leis de Deus, ele quer simplesmente tirar lucro e não vivenciar de fato a mensagem de Cristo. Essa é a única forma de vivenciar em si, no seu coração. Isso é a única maneira de caminharmos nas sendas da vida eterna. Não existe isso. Com ilusão, tudo está perdido. Ilusões, a pessoa pode carregar a vida inteira, mas vai chegar um momento que as ilusões acabam e a verdade, a dura verdade, se defronta conosco. E aí não adianta lamentações, não adianta gritar Senhor, Senhor, que não vai adiantar nada. A nossa alma vai estar gravada no nosso livro da vida. E aí não tem como. Geralmente as pessoas estão carregadas de culpas, principalmente os ditos cristãos, né, que carregam tantas inverdades e crenças cegas, dogmas falsos. Bom, são penduricários na sua alma, que macula, né? Então, muitas dissertações, por exemplo, desce da cruz, esta é minha carne, este é meu sangue, a ressurreição do corpo terreno de Cristo, que eu já li alguns trechos no vídeo passado. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Vamos ver aqui, dissertação 52, página 292. Eu sou a ressurreição e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus, vindo do divinal, usou com direito essas palavras, porque, abrangendo tudo, só ele podia nos esclarecer verdadeiramente. Em meio à confusão dos falsos conceitos, a sua mensagem inseparável dele mesmo, mostra o caminho claro para a luz. Isso significa para todos os espíritos humanos a possibilidade de soerguerem-se ou a ressurreição da matéria, em que eles estão mergulhados para seu desenvolvimento.
E essa ressurreição para cada um é vida. Então a ressurreição é isso, a ressurreição nada mais que a ligação com a nossa essência espiritual. Quando de tal forma que nosso espírito passa a viver, brilhar de tal forma que, que a matéria um mero detalhe, né? Enquanto que as pessoas do raciocínio privilegiam a vida material, porque estão escravizadas, estão limitadas, quando há uma ressurreição espiritual, pode ser em carne mesmo, mesmo encarnado. É quando o nosso espírito realmente passa a viver, através da intuição, da pureza dos pensamentos. E aí percebemos que a nossa vida material é uma passagem. Tem grande importância, muito, mas é uma fração do tempo da nossa vida eterna. Quando o homem pensa de modo inferior ou mal, prejudica a si próprio imensamente. A energia principal de sua vontade flui ao encontro das coisas baixas como uma irradiação magnética emitida e atrai, devido ao seu próprio peso, a matéria fina mais densa. Devido a essa densidade também mais escura, ficando assim o espírito humano, de onde partir a tal vontade, envolto por essa matéria de estrutura espessa. É a matéria fina, né? da nossa alma, que vai carregando e vai nos envolvendo. Uma das coisas principais e errôneas é em relação à ressurreição do corpo de Cristo, né? E por isso que eu acho que é importante, muito importante, uma das importâncias é descobrir os ossos de Cristo. Porque tudo vai ter que. Isso vai ser um choque para o chamado mundo cristão. Porque as pessoas vão ter que se defrontar. É lógico que tem aqueles que são tão os erros, as suas ilusões estão tão aderidas em sua alma que mesmo que se apresente que os ossos de Cristo, eles não vão acreditar. Acho que mesmo vendo lá, vão achar que é uma ilusão, ou então que é de uma outra pessoa, né? Ainda vão ter alguns que não vão acreditar. Agora, existe 2 livros fundamentais que falam exatamente como é a vida, como foi a vida e missão de Jesus Cristo. E ambos são editados pela Ordem do Graal na Terra. Site www.graal.org.br, que é o livro Jesus, o Amor de Deus. Esse livro tem 5 capítulos. O primeiro, aliás, são 6 capítulos. Tem o prefácio, tem João Batista, Jesus, o amor de Deus desce à terra, o Evangelho de João, Maria, a vida de Jesus na terra, fatos desconhecidos da vida do Filho de Deus, Jesus. É um livro aí de aproximadamente 380, 390 páginas. Aqui está a verdadeira vida de Cristo. E o outro livro também, que é complementar, Os Apóstolos de Jesus. Esse livro é um pouco menor. Tem aproximadamente 240 páginas. E tem 2 capítulos. Maria Madalena e os Apóstolos. Os Apóstolos é um capítulo que fala da atuação dos apóstolos após a morte de Cristo, né? Fala muito sobre Paulo,
Paulo, que foi após Cristo, foi o personagem mais importante do cristianismo, né? Ele que, embora não tenha conhecido pessoalmente Cristo, foi ele que mais vivenciou em si a doutrina de Cristo. Agora, Maria Madalena, ela foi a verdadeira descobridora de onde estão os restos mortais de Cristo. Alguns anos após a morte de Cristo, ela, ela morava em Jerusalém. Ela morava na cidade alta de Jerusalém. Ele ficava mais ou menos no setor sudoeste de Jerusalém. E então ela teve um certo dia que ela recebeu uma ordem espiritual para deixar a sua casa, que ela tinha transformado em uma casa, um abrigo para as mulheres desvalidas, né? E então ela deixou com uma assistente de confiança e foi peregrinar, né? E passou primeiramente pelo sepulcro de Cristo. Tem uma pequena passagem aqui, quer ver? Aqui fala um trecho quando ela esteve na sepultura, primeiramente encontrou a vazia. Bom, ela ia constantemente à sepultura, principalmente no início, né, logo após o falecimento de Jesus. Passava lá, né? E uma das vezes ela encontrou dois seres, né? Aí, vamos ler um trecho. Maria Madalena parou, o seu corpo estava próximo da sepultura na rocha, em cujos dois lados brilhava um fulgor luminoso espiritual. Os olhos dela estavam ofuscados, mas com a força que lhe fora dada, ela podia suportar e acolher o brilho. Percebiam-se figuras na luz clara que se delineavam cada vez mais, à medida que Madalena perdia o medo do extraordinário de sua percepção. Adquiriram formas mais nítidas que lhe pareceram corpos terrenos, embora fossem transparentes como vidro e brilhassem num vislumbre de prata. Não tenhas medo, disse uma das figuras, e escuta o que nós te dizemos. Jesus, o Filho de Deus, a quem estás servindo, ressuscitou com a sua parte divina que estava dentro dele. Ele ainda ficará convosco durante 40 dias, caminhando entre vós. Aqui e acolá o reconhecereis, recebendo de sua força para a bênção da criação posterior. Mas o corpo dele será guardado como testemunha para o juízo, que agora terá de vir sobre a criação inevitavelmente, e para a época do Filho do Homem aqui na terra. A época do Filho do Homem é aquela que Jesus prometeu, né? Que quando vier o Filho do Homem, que é o Espírito Santo, ele esteve aqui. Foi Abdurrahim Manuel, escreveu a mensagem do grau na luz da verdade.
Esse acontecimento foi justamente quando, logo ao amanhecer, Maria, em companhia de duas mulheres, é, foram lá na sepultura, né? E encontrou a vazia. Então, ela, como se fosse se um cinzel gravasse as palavras na pedra, assim as palavras do anjo de Deus se entalharam no espírito de Maria Madalena para a eternidade. Seu espírito assimilou-as, entendeu-as e conservou-as. Sua boca, porém, falou às mulheres que a haviam seguido silenciosamente. Vede, quando cheguei, encontrei a pedra retirada e duas figuras luminosas estavam no interior da sepultura. Tiraram Nosso Senhor. Vamos até os discípulos para informá-los. Quando, no entanto, trêmulas e soluçando de emoção, voltavam pelo caminho e as finas névoas se tingiam de cor de rosa, então apareceu, saindo da camada de nuvens que se estendiam sobre as colinas, uma figura exatamente à frente de Madalena. Um rosto luminoso, transfigurado pela luz branca de Deus, olhou-a. As mãos de Jesus estendiam-se em direção a ela, como que levantadas para a bênção. As marcas dos pregos ardiam tal como o rubi nas luminosas palmas das mãos. E a voz do Senhor falava com o brilho vibrante e a suavidade que lhe era peculiar. Não toques em mim, Maria. Não suportarias a força. Sou eu. Vai e dize isso a meus discípulos. Maria estava profundamente abalada, não obstante um grande vigor vivificou-a, e sua dor foi-lhe tirada. Ela viu nitidamente que esse era o Senhor, mas também sabia que não era o corpo terreno de Jesus que estivera diante dela, pois somente podia vê-lo com aqueles olhos com os quais percebia as imagens luminosas das alturas. Jesus muitas vezes havia tentado tornar-lhe compreensível a sua vidência, mas agora se lhe tornara mais claro ainda, mais compreensível, ela quase se assustou com a colossal grandeza de tal graça. Como podiam seres humanos ter algo disso em sua terra, sem nada saber? Mas eles mesmos haviam sentido os enormes tremores da natureza na hora da morte de Jesus. E já no segundo dia quase os tinham esquecido. No caminho até os discípulos, ela deixou Maria e Susana andarem a alguma distância à sua frente, pois ela queria estar só. Então o Senhor mais uma vez se aproximou dela e falou: Eu sou. Estou caminhando diante de ti para a Galiléia. 3 de vós me verão.
mas não acreditarão e não compreenderão, pois ainda não entendem o atuar das leis do meu Pai e confundem em sua imaginação a forma e os efeitos dos fenômenos das irradiações divinas. Por isso eu te digo, não me toques. Por terem conhecido até agora somente meu invólucro exterior, não me reconhecerão agora de imediato. Apenas tu conseguiste, Madalena, pois através dele muitas vezes te olhei. Por isso também podes reconhecer-me agora. Assim como estás me vendo, venho do Pai. Mas como sou dentro dele, ninguém consegue ver-me. Quererás explicar a eles todos com 1000 palavras, mas não compreenderão e não acreditarão? Por isso apenas dize a eles: estou caminhando diante de vós para a Galileia, disse o Senhor, pois ele ressuscitou e disse-me para anunciar-vos isso. E aconteceu como Jesus havia dito. Não podiam acreditar. Pedro foi até a sepultura, encontrando-a vazia. Não viu ali o Senhor. Então é isso. São livros. Um livro maravilhoso. Extraordinário, né? Sem igual. Agora, passado alguns anos, né, Madalena teve outras vivências, né? E chegou aquele momento que ela deixou então a casa dela, que ela foi, acho que talvez uns 5 anos após a morte de Jesus, e teve aquele momento que ela foi até a sepultura de Cristo, mas e depois de lá desejou encontrar aquele lugar onde estavam guardados o corpo de Cristo, onde foi guardado, né? Então, ela estando naquela primeira sepultura, né, ela fez lá, foi lá visitar, não se agradou pelas modificações que fizeram, e com a sua sensibilidade, intuição, ela já percebeu que no futuro seria um lugar de muita ganância, de muitas disputas, né? Todo dos homens, né? Com seus egoísmos, com suas doutrinas falsas, né? E, enfim, ela já imaginava o que podia tornar. Então, isso não era mais nenhum lugar sagrado, né? Então, um trecho que fala como era aquela época, né? A situação lá na Judéia, especialmente lá em Jerusalém, né? Então tem um trecho que fala: a situação das pessoas do reino judaico era grave, desde que Jesus havia deixado a terra. Sobre muitos se colocou um punho escuro, oprimindo-os com pertinaz inexorabilidade. Tanto mais, porém, murmurava e vivia impetuosamente dentro de seus espíritos. Começaram a perseguir os cristãos, de início às escondidas e depois publicamente. Então aconteceu que à noite, um claro feixe de luz iluminou o aposento de Madalena. Era como um raio branco, mas nenhum trovão e nenhuma ventania se seguiram. Pelo contrário, sobre ela pairava uma calma, uma clareza e uma bem-aventurança, como há muito não vivenciara desde que Jesus os havia deixado. Ela estava completamente acordada e a luz branca ainda perdurou um pouco
de modo que ela via tudo claramente iluminado. Escutando a seguir uma voz vinda de muito longe, de alturas supremas, soando como uma trombeta. Vai de madrugada até a sepultura de teu Senhor e aguarda. Uma coisa ainda tens a fazer nessa cidade escura. Depois vai embora e procura a mãe Maria, pois está na última hora para isso. Não deves voltar a Jerusalém. Quando tiveres cumprido tua incumbência, não deves voltar a Jerusalém quando tiveres cumprido tua incumbência. Deixa tua obra a teus servos, os quais a administram bem. E entrega-te à orientação de teu espírito. Não saberás onde repousarás à noite, deverás seguir a palavra de teu Senhor, tocando as ovelhas dele aos seus cercados. Lembra-te sempre de que estás caminhando sob a força do Senhor e age de acordo. Mas faze primeiramente o que te foi dito e depois vai até Maria. Madalena levantou-se, preparou-se para a caminhada e tratou do mais necessário. Ela deu também algumas ordens para o tempo inicial de sua ausência. Depois saiu. Saiu da sua casa, né? Foi em direção ao túmulo vazio, né? Sepultura, onde primeiramente foi sepultado Cristo. Então é isso. Esse aqui é o segundo vídeo que eu faço sobre os ossos de Cristo existem. Os ossos de Cristo existem, de Jesus Cristo existem. Então, esse aqui é o terceiro áudio, e eu vou gravar provavelmente amanhã um terceiro áudio, que eu vou falar quanto Maria Madalena descobre o local onde estão os restos mortais de Jesus Cristo. Nas minhas notas do Facebook, me parece que já publiquei umas 100 notas, me parece que a segunda nota eu transcrevi esse trecho, que é de umas 3 páginas, nessa uma dessas notas. Se alguém se interessar, é só ir na minha página do Facebook, entrar, meu nome é Antônio César